Ei gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Geisiane e criei esse canal com o intuito de passar para vocês um pouco do meu conhecimento, do que eu sei sobre pintura em tecido. Isso mesmo. Gente, hoje em dia, com certeza se não está presente na sua vida aí, no seu cotidiano, está presente na família próxima à sua casa, de algum conhecido, de algum amigo ou algum parente seu mesmo. A renda extra, O que seria a renda extra? A renda extra, gente, é um complemento de salário, Que o salário hoje em dia, ele não dá pra gente fazer muita coisa, um salário mínimo, por exemplo, ele não dá pra manter os custos fixos de uma casa, de uma família e ainda possibilitar você realizar sonhos, a comprar objetos, imóveis, carros, casas, Então, assim, a fazer uma viagem para fora, para o exterior. Então, assim, não possibilita você a viver essas experiências, Então, a renda extra é uma solução para poder ajudar você a crescer, a conseguir realizar esses sonhos, a ter essas experiências, Eu trabalho com pintura em tecido há muitos anos, gente, desde a minha adolescência. Isso mesmo. Começou como um hobby, Eu sempre gostei de pintar, mas a pintura em tecido era algo que não estava presente na minha família, mas que eu já tinha um certo conhecimento sobre como que seria, uma pintura, um risco ali pintado à mão, num tecido, e eu achava muito bonito. Todo mundo da minha família também gostava muito, uns até tentaram arriscar ali, mas depois não foram para frente. E eu resolvi me aprofundar em pintura em tecido. Então, gente, o que aconteceu? Eu precisava entender sobre as coisas, comprar os materiais e eu não sabia muito bem. Então, fomos atrás atrás dessas informações. Fomos conversar com algumas pessoas que já davam aulas, Já ensinavam em casa ou às vezes marcavam algum curso no salão da igreja, nos galpões. Então a gente conseguiu saber algumas informações. Então, gente, desde a minha adolescência, a pintura em tecido ela tá presente na minha vida e depois ela começou realmente a estar cada dia mais presente. Eu comecei a fazer para casa mesmo, para minha mãe, coisas pequenas, gente, tá? Nada grandioso demais. As pessoas, até a minha própria família, começou a ver aqueles trabalhos, Eram coisas muito simples, gente? Pinturas muito simples, então, assim, não tinha nada muito elaborado, mas viram que eu tinha um certo talento, pra pintura, e eu estava me esforçando muito, sempre me esforcei muito e queria aprender cada vez mais. Comecei a assistir aulas, Como aonde eu morava era numa região no interior, não tinha acesso à internet, gente, isso há alguns anos atrás, então eu assistia muito pela televisão. Tinha uns canais na televisão que tinham uns programas, era de arte, Não era todos os dias que tinha pintura em tecido, mas como era mais ou menos assim, uma vez por semana, eu já sabia o dia e a hora. Então eu ficava ligada no dia que dava, o dia da semana que tinha pintura, eu corria para assistir, deixava tudo que eu tinha para fazer só para me ver a professora ali explicando, mostrando como que fazia e tudo mais. Então, gente, a renda extra ela veio para somar, para ajudar vocês, para nos ajudar, Porque eu tô falando para vocês, sendo que eu também faço. Faço sim renda extra até hoje, gente. Até hoje, isso mesmo. Eu amo pintura em tecido. A pintura em tecido ela não está voltada apenas para pano de copa. Não, pano de prato, não. A pintura em tecido, gente, ela engloba vários lugares, vários setores, Porque você pode fazer um enxoval completo de bebê, desde as toalhinhas de boca, aquelas fraldinhas, tecido branquinho de algodão, os capuz, para você enxugar o bebê ali, aquelas toalhas de banho, as toalhas de banho, de rosto, as de lavabo, que são aquelas menores, jogos de cozinha, jogos de banheiro, caminhos de mesa, os panos de prato, Ali que a gente usa no dia a dia. Então, assim, tem muita coisa que dá pra fazer com a pintura em tecido. Você pode pintar blusa, você pode pintar bolsa. Gente, a pintura, ela tá presente em vários lugares e ela é um excelente fonte de renda, gente. Ela é ótima. Porque você não está sujeito apenas
a um modelo de pintura. Você pode criar N caminhos, né, e fazer de coisas diferentes. Você não precisa ficar focado apenas em uma coisa. Eu tive muita saída no início de jogo de cozinha. Depois parou um pouquinho, porque não é um jogo de cozinha que você vai comprar todo mês. Você vai comprar, depois vai passar um certo tempo. Fiz muitos jogos de cozinha. Logo depois eu vendi toalhas de prato, gente, aquelas toalhas que a gente usa na cozinha mesmo. Vendi muito, tanto para as pessoas que moravam próximas a mim, quanto para cidades vizinhas, né? Eu tinha conhecidos em outras cidades e eles pegavam essas encomendas comigo e revendiam. Então, gente, eu vendi muito mesmo. Eu fiz muitas toalhas para dar de presente também aí, quando nascia algum bebê, ou então quando alguém ia casar, eu gostava de fazer uma toalhinha de prata, dar de presente. Então, assim, chegava uma data comemorativa, por exemplo, gente, um presente personalizado é incrível, é uma coisa muito bonita, e eu tenho certeza que todo mundo amaria receber um presente personalizado, um jogo de toalha, né, ou uma toalha de banho, ou uma toalha de rosto, ou o jogo completo, né, banho e rosto, personalizado com o nome da pessoa, uma rosa, ou um copo de leite, ou então se for um homem ali, algum outro desenho, né? Um copo de leite mesmo, uma hortênsia, são flores que também dá para o sexo masculino. Você pode pintar na toalha, pode colocar o nome que não tem problema. Às vezes você quer colocar ali um peixinho, ou algum outro detalhe, né, que seja mais masculino, gente, fica perfeito. Então, assim, você pode usar a criatividade, pode desenhar à mão, se você tem facilidade, você pode fazer os seus riscos, ou então você pode pesquisar na internet. Gente, hoje a internet ela lidera o mundo, né, gente? Não, acredito que até hoje, se tiver, são pouquíssimas as famílias que não têm acesso à internet. Então, assim, se você não tem acesso, você pode pedir para quem está próximo a você ali que tenha, né, acesso à internet. Por quê? Na internet tem inúmeros riscos disponíveis. Você pode pesquisar lá, gente, à vontade. Riscos para pintura em tecido. Vão aparecer diversos, mas muito mesmo. Eu, inclusive, já tirei muitos riscos da internet, gente. Muitos. Eu gosto de desenhar, mas eu não tenho essa habilidade toda para fazer um risco grande, elaborado. Então, assim, eu gosto de pegar desenhos prontos. Gente, usem a internet, tá? Mas olha só, se são riscos que tem o nome do dono, se vocês forem fazer para alguém ou para postar, lembrem de colocar o dono do risco também, gente, mencionem ele lá, porque se o risco ele tem um dono, então ele não é seu, ele é de alguém. Então, ó, coloquem lá o nome de quem fez o risco, né, o nome do dono do risco, mas usem a arte de vocês para fazer e divulgar o trabalho de vocês. Então, esse primeiro vídeo aqui do canal é para falar para vocês um pouquinho da minha história, né? Que desde a minha adolescência eu venho trabalhando com pintura em tecido e ela me proporcionou muitas coisas boas, gente. Além da renda extra, né? Ela também é uma forma assim de lidar com ansiedade, com estresse, porque, gente, não tem como fazer uma pintura em tecido estando nervosa, estando agitada, preocupada, não tem como. Você só consegue fazer se você estiver plena, se você estiver tranquila. Você pode estar até pensando em algumas outras coisas, mas influencia muito porque você perde o sentido na hora de fazer o risco, né? Então, ela ajuda você a manter a calma, a tranquilidade. E outra, gente, a melhor parte da pintura em tecido e de renda extra, quem sabe se tornando até a sua fonte de renda principal. Gente, trabalhar de casa, eu tô aqui no conforto da minha casa, aqui na minha sala, falando pra vocês e tô em casa, gente. Eu deixei o meu trabalho na CLT para poder empreender, para poder mostrar para vocês a pintura em tecido, que ela é sim uma fonte de renda e ela pode sim, com o seu esforço, com a sua dedicação, se tornar a sua fonte de renda principal, sim. Então, gente, eu não deixei de lado a minha fonte de renda extra aqui, né?
que é a pintura, além das outras coisas que eu também faço. Então, gente, o canal é voltado para pintura em tecido. Então, eu vou mostrar para vocês tudo o que eu faço, com os detalhes, e também, depois, futuramente, eu vou fazer aí alguns cursos. Aqui tem, né, na minha cidade tem procura, então eu tô pensando até, olha só, em fazer cursos presenciais, gente, aqui na minha casa. Quem sabe, né, você também pode vir aqui e eu vou ter o privilégio de te conhecer e a gente vai pintar juntos, né? Então, ó, pro primeiro vídeo, vou mostrar pra vocês, gente, os materiais. Pra você que tá iniciando agora, né, pra você iniciante, o que você precisa ter para iniciar a pintura em tecido? Vamos lá? As tintas eu uso da Acrylex, sempre usei tinta da Acrylex, nunca comprei de outras marcas, né? Eu sei que tem, mas a mais conhecida, a mais utilizada é a Acrylex. Gente, essa tinta é muito, muito, muito boa. Tenho certeza que vocês também vão gostar, tá? É uma tinta muito boa, não sai do tecido, tá? A não ser que seja uma pintura que não tenha sido feita com tanta qualidade, mas ela não sai e as cores são muito bonitas, tá? Então, ó, tinta para tecido Acrylex. Aqui, mais pra frente, né, eu vou mostrando e falando pra vocês os outros produtos que a Acrylex também tem para poder auxiliar a fazer uma pintura mais suave, mais delicada, coisas que você vai precisar no seu dia a dia. Esse aqui é o diluente para tecido, tá? Também da Acrylex. Ele é um líquidozinho, ele não chega a ser uma tinta, tá? Ele é um líquidozinho bem ralo, mas ele não é 100% líquido, assim, igual a água não, tá, gente? Ele tem uma espessura. Ele ajuda a diluir a tinta, mas você não vira dentro do vidro de tinta. Você pega um pouquinho da tinta em um recipiente e joga umas gotinhas do diluente ali para ela poder e mexe. Aí ela vai ficar mais rala, uma consistência mais líquida, tá? Então vocês vão conseguir fazer os detalhes com mais facilidade. Então, ó, tinta para tecido Acrylex, diluente, que é para tecido também Acrylex, tá bom? Ó, pincéis. Gente, existem vários pincéis, tá? Muitos mesmo. Eu uso muito o da Condor. O da Condor, ele é muito bom. É a marca Condor, tá? Essa marca ela é muito boa, eu gosto muito. Tanto o filete, que é o número 0, é aquele que tá pontinha bem fininha, quanto os maiores. Eu gosto dos pincéis da Condor, só que eles são pincéis um pouco mais firmes, tá? Eles não são pincéis muito macios. Existem outras marcas que são bem mais macios do que ele. Esse daqui, por exemplo, ó, ele é um pincel que ele não está trabalhado, ele não está cortado. Então, gente, eu costumo às vezes comprar. Hoje em dia eu tenho mais praticidade, né? Com isso, então eu compro às vezes ele assim e eu mesmo faço a preparação dele em casa depois. Mas, ó, existem para vocês comprarem, para vocês iniciantes, eles já cortados, já aparados. Eles vão vir arredondados ou chanfrados e já lixados também, tá bom? Então, ó, essa marca Condor é muito boa, gente, muito boa. Eu recomendo, uso e recomendo, tá? Eu gosto muito. Então, ó, pincéis e as tintas. O que mais você vai precisar? O tecido, gente, você vai escolher de acordo com você. Eu gosto muito, muito, muito de pintar as toalhinhas de lavabo. Essas toalhinhas aqui, ó. Ou conhecidas também como toalhinhas de boca. Criança usa muito, né? E não só criança, os adultos também. Tem muitas mulheres aí que gostam de carregar na bolsa por conta dela ser pequena, para você poder limpar a mão, né? Então, é uma toalha de um tamanho excelente e uma toalha de excelente qualidade, gente. É a marca Dollar, tá? Essa daqui é a toalha para lavabo, tá? Ela tem 30 centímetros por 45. E ela tem essa faixa, gente, aqui, ó, pra pintar. Não é aquela faixa pra ponto cruz, tá? Que é gordinha. Essa aqui é a faixa pra pintar, ela é lisinha, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Mas ela é super lisinha. Gente, é uma delícia pintar a toalha. Muito bom pintar a toalha. Mas assim, pra você que tá iniciando, não compra a toalha. Vamos fazer muito teste aqui, tá? Vou mostrar aqui pra vocês como que faz em outros tecidos. Vai aí numa loja de um armarinho que venda tecido, né? E compra, gente, um metro, um pouco mais de um tecido branco
liso pode ser algodão, tá? Ou algum outro tecido que você coloque a mão e você goste da textura, que ele seja bem lisinho, tá? Ou então você pergunte mesmo pro vendedor algum tecido que seja bom para pintar, que ele vai te recomendar o tecido aí. Lembrando que essa toalha aqui da Dollar, ela é uma delícia, tá, gente? Tem ela para toalha para lavabo, para rosto e para banho. Muito boa, tá? Eu gosto bastante. E tem muita saída esse tipo de toalha, tá? Muita saída. Então, gente, ó, o tecido, as tintas, o pincel e o que mais você vai precisar? Uma tábua. Gente, essa tábua minha aqui, ela é um fundo de gaveta, tá? Isso mesmo, é uma gaveta lá que estragou, um móvel, então eu aproveitei a tábua, tá? Como vocês podem até ver, ó, ela já até pintei, já até usei ela e não tirei, não fui atrás de lavar ainda, pra mostrar pra vocês como que fica a tinta na tábua depois, tá? Então, gente, não precisa ser tábua MDF, ou então uma tábua mesmo, madeira maciça, pode ser papelão, tá? Pode ser um papelão, mas desde que ele seja sem aquelas partes amassadas, né? Sem ter aquelas linhas, que ele seja retinho, plano. O MDF é excelente por conta disso, gente. É uma tábua lisa, lisinha aqui e muito prática para você colocar o seu tecido em cima, ó. Vou até mostrar para vocês como que fica. Ó, ele vai ficar assim, ó. Então, o MDF, por ser lisinho, ele ajuda. Se você tiver um piso também na sua casa, dependendo do piso, né, se ele for um piso maior e sem textura, lisinho, também é ótimo, funciona, tá? Mas o MDF é bem melhor. Você consegue achar aí para comprar também, dependendo aí do armarinho, você talvez consegue achar, ou então em alguma loja, né, alguma marcenaria, talvez tenha lá alguma sobra de madeira, você pode estar pedindo para eles arrumarem, ou comprando também uma plaquinha de MDF, tá bom? Então, gente, o principal é isso: a tinta, os pincéis, o tecido, a tábua, e você vai precisar de uma cola também, tá? Deixa eu até ver se eu acho a minha colinha aqui, que eu esqueci de colocar pra vocês. Perdi a cola ali dentro da minha sacola. Gente, porque minha sacola de tintas, olha só, tem muita tinta. Então, deixa aqui. Mas a cola, gente, é um vidro exatamente como esse, só que ele tá escrito cola. Cola para tecido acrylex, tá? Então, na hora que eu achar, eu mostro pra vocês. Temos esses materiais, beleza, tudo certo. Eu aconselho vocês a usarem um pratinho. Gente, pode ser pratinho de vidro, de louça. Se você tiver aí uma bandejinha de isopor, tá? Eu gosto de vidro porque na hora que eu acabar de usar, eu posso ir lá na minha pia e lavar, tá? Uma buchinha, sabão, sai tudo, não fica agarrado. E se for já uma bandeja de isopor, você não vai conseguir usá-la várias vezes porque ela vai manchando, né? Então, o pratinho de louça ou de vidro é excelente, mas na falta vai o que você tiver, gente. Até prato de você usar mesmo. Depois é só lavar, tá? É para poder auxiliar vocês, gente, na pintura. Às vezes você precisa fazer uma misturinha com um diluente, você vai pingar aqui, vai mexer e vai usar. Então, assim, você precisa de um recipiente, porque você não pode misturar tudo que você for usar dentro do vidro para não estragar a sua tinta. Então, um pratinho é essencial. Isso daqui nem todo mundo vai ter por enquanto, porque não é necessário. Por quê? Como vocês podem ver, ele tem, ó, vou chegar bem mais perto. Cada pontinha, gente, é de um tamanho. Umas mais arredondadas, outras mais finas e a última bem fininha. Isso daqui é para você fazer as bolinhas, né? É o pinga-gotas, alguma coisa assim. Ele te auxilia a fazer aquelas pontinhas, aqueles pinguinhos nos olhos dos bichinhos, os miolinhos, né, das flores. Gente, não achei, não vou comprar por enquanto, sem problemas. Filete, a pontinha para fazer os pinguinhos mais finos e aqui, gente, o finalzinho aqui, a ponta do pincel, para você fazer os pinguinhos maiores, as bolinhas maiores, e funciona super bem. Eu fui adquirir isso daqui tem pouquíssimo tempo, tá?
Gente, outra coisa, vocês vão precisar de um recipiente para água. Recipiente para água, para vocês poderem lavar os pincéis de vocês, tá? Então, esse daqui, o meu, ele é uma bandeja para lavar pincéis. Ele é próprio para isso. Mas essa daqui, ela tem muitos anos, tá? E ela foi ganhada. Eu ganhei essa bandejinha. Então, assim, ela já tem muitos anos de uso. Ela tá toda manchada aqui. Vocês conseguem comprar aí também, tá? Tudo vocês conseguem comprar aí, gente, no site pela internet, no Mercado Livre, em alguns outros sites, ou então em lojas de armarinho aí da cidade de vocês. Então, gente, não achei, não vou fazer pintura? Não, usem um copo. Eu usei copo, gente, anos e anos e anos da minha vida. Usem copo, é somente para vocês, gente, lavarem o pincel, é só para isso. Então não precisa ser recipiente grande. Não achou a bandejinha? Usem copo, copo que vocês tiverem em casa. Eu gosto de separar um copo, porque se ele manchar, ou você não vai ficar ali lavando ele toda hora, talvez você vai começar a pintura agora, vai sair só mais tarde. Então, assim, separem as coisas de vocês para pintura. Separem um pratinho, igual eu fiz um pires. Esse aqui é da minha mãe, coitada, ficou com o jogo incompleto lá. É um pires de uma xícara. Esse daqui, hoje eu tenho, mas eu não tinha. Eu usava um copo. Pode ser um copo plástico, desde que ele seja firme, tá? Não coloca aquele copo plástico mole. Por quê? Você vai encher ele de água e você vai lavar o pincel ali. Então, se ele for muito mole, corre o risco dele entornar. Então, use copo de vidro ou de um plástico firme, ou então comprem a bandejinha. O que você vai precisar mais? Gente, um paninho, um retalho. Não precisem comprar pano para limpar pincel, gente. Ele vira um sujimundo. O meu sujimundo já está nessa situação. Olha só, todo manchado. Então, gente, esse pano é só para dar suporte para vocês limparem o pincel. Acabou de lavar ou então quer trocar de tinta, mas não quer lavar o pincel para poder usar ali aquela cor também. Vem aqui, limpa, lava, vem aqui, enxuga. É para isso. Esse pano é para você usar ali, gente, na hora que você estiver precisando trocar uma cor, lavou, enxugou. Isso aqui é um sujimundo. O nome dele já diz, é um sujimundo, tá? Então, é um paninho, gente, para isso, para vocês poderem usar aqui para limpeza, tá? Então, não precisa comprar pano bonito, caro, para limpar pincel. Peguem retalho, gente, retalho, que você tiver de retalho na sua casa aí, um pano que rasgou, você ia jogar fora, usa ele para fazer isso aqui. Um lençol que estragou também, você jogar fora, pega, corta os pedaços, deixa ele, porque com o tempo você vai usar, tá? Então, ó, você aproveita muita coisa. E até eu encher esse sujimundo aqui de tintas, de manchas, vai demorar. Então, ele dura bastante. Podem usar retalhos tranquilamente. O que mais que eu uso? Vocês vão precisar, gente, de carbono, tá? Existem carbonos de diversas cores. Eu gosto mais do azul e do vermelho, principalmente do vermelho. Ele não marca assim, ele marca se você riscar muito forte, mas o vermelho parece que ele some mais fácil na tinta, você consegue disfarçar mais. O azul nem tanto, o azul é bem escuro, então cuidado com o azul, gente. Ele pode deixar muito escuro o risco se você tiver a mão bem pesada para riscar aí, e depois para tampar esse risco vai custar, tá? Então, usem, mas usem em tecidos mais escuros e com a mão bem levinha, tá? Bem leve. Então, ó, carbono você compra em papelaria. Gente, ó, é uma folha bem grande, dá pra riscar horrores, tá? Ele dura bastante. Eu tenho essas duas cores aqui guardadas, ainda tô usando até outra ali. Então, ó, as cores que eu recomendo pra vocês são o azul e o vermelho, principalmente o vermelho. Comprem o vermelho porque eu sei que vocês não vão passar tanta raiva com o vermelho quanto uma cor mais escura. O amarelo não indico tanto, porque o amarelo eu não gostei. A não ser se for para pintar algum risco um tecido muito escuro, que o amarelo vai dar um realce ali na cor. Aí você pode usar o amarelo que ele vai te ajudar. E tem o preto também, tá? De todos, eu prefiro o vermelho e, em segundo lugar, o azul, tá bom? Então, gente, vocês vão precisar disso. Ah, mas eu tenho isso e não sei desenhar, como é que eu faço? Vocês podem pegar riscos da internet, tá? Podem pegar lá. Ou então, vocês façam
como eu, gente, fiz inúmeras vezes. Eu tenho um monte de revista. Fui na banca na minha cidade e comprei, gente. Comprava, passava horas lá olhando as revistas e comprava. Comprei mesmo. Minha revistinha tá até velha já, gente. Ela até rasgou alguns lugares ali. Eu tive que até que passar uns riscos para um outro papel aqui para não perder, de tanto que eu usei essa revista. Gente, a revista é um ótimo caminho para vocês adquirirem riscos, e riscos muito bons, muito bonitos, tá? Aqui no meio ele vem, ó, o papel com todos os riscos. Então, assim, é um super investimento porque depois é seu, tá? Vocês podem usar e abusar tranquilamente dos riscos que tem aqui, tá? Mas a opção mais barata do que comprar revista é usar a internet e pegar os riscos lá, tá bom? Então, gente, o que vocês vão precisar é isso. Vocês precisam da tábua, a cola, para vocês poderem colocar o pano aqui e ele não ficar escorregando. Vocês precisam dos pincéis, da tinta, de um sujimundo, um potinho para água, um pratinho para vocês misturarem a tinta, o carbono para vocês riscarem, né? E eu uso duas coisas. Se for um papel que eu vou tirar o risco, eu gosto de usar um lápis. Lápis, gente, comum mesmo, lápis. Ou então, se eu vou transferir um risco já para o meu tecido aqui no carbono, use uma caneta, mas caneta sem tinta. Eu guardei a minha caneta sem tinta depois que ela acabou, né? Eu guardei porque eu consigo usar a pontinha dela, que é fininha, aqui e sem riscar o meu papel. Então, eu posso passar inúmeras vezes em cima daquele risco que ele nunca vai perder o desenho dele. Ele sempre vai ficar do mesmo jeito, porque a minha caneta não tem tinta. E o lápis, ele vai riscar, você vai ter que apagar depois. Ou então, uma caneta com tinta, ela vai riscar. E você pode sair fora uma hora, então vai perdendo o risco com o tempo. Já a caneta sem tinta, não. Você passa por cima e fica tudo certo, tá? Então, gente, o vídeo de hoje foi para isso. Foi para dar boas-vindas para vocês aqui no canal, tá? Para me apresentar e para mostrar para vocês os produtos, tudo que a gente usa aqui para poder fazer pinturas muito bonitas e fazer aí a sua fonte de renda, né? A renda extra. Gente, tenho certeza que vocês vão aprender tudo, porque eu tenho muita coisa para ensinar para vocês. É claro que eu não sei tudo ainda, tem muita coisa, mas a gente vai aprendendo juntos também, tá? E são produtos muito fáceis de encontrar, baratos, o seu custo não é alto, tá? É um custo bem básico, bem baixo, e você vai ver que você vai aprender bastante e você vai gostar muito. Além de ser uma fonte de renda, gente, como eu falei pra vocês, é terapêutico. Você vai se apaixonando pelas suas pinturas. E cada vez que você vai fazendo, mais você gosta de fazer e mais você vai melhorando na pintura. Então, gente, eu espero ver vocês aqui nos próximos vídeos e até lá. Gente, um grande beijo pra vocês.